Hoje vai ter Brasil! Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhada nos números ajustados desse último final de semana nos Estados Unidos, notícias sobre a bilheteria doméstica e, pela primeira vez aqui nesse quadro do canal, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Turma da Mônica e a bilheteria nacional. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, porque esse mês de janeiro aí de mormaço continua e quando a gente olha para os números ajustados desse último final de semana nos Estados Unidos, o Meninas Malvadas fez um pouco menos do que o anunciado, com 11,66 milhões, Beekeeper Rede de Vingança fez 8,60 milhões, mais do que o anunciado, Wonka também fez um pouco mais, com 6,71 milhões, Patos da Illumination subiu uma casa aí para 5,46 milhões, o Todos Menos Você se manteve com 5,40 milhões, o Aquaman 2, O Reino Perdido, fez um pouquinho mais, com 3,66 milhões, o ISS fez um pouquinho mais, com 3,06 milhões, o Mergulho Noturno da Universal e Blumhouse fez um pouco mais, com 2,80 milhões, o The Boys in the Boat da Amazon e do George Clooney fez um pouco mais, com 2,54 milhões, e o Pobres Criaturas da Searchlight fez um pouco mais, com 2,13 milhões. Quase todos os filmes aqui fizeram um pouco mais do que o anunciado, né? Curioso de se analisar. E quando a gente olha para o top 5 mundial desse final de semana, o Beekeeper Rede de Vingança de Jason Statham lidera com 22,803 milhões. Muito bizarro pensar que Beekeeper é o maior filme original de 2024 até o momento. E em segundo lugar, o remake de Meninas Malvadas com 19,163 milhões. Em terceiro lugar, Wonka com 17,341 milhões. Em quarto lugar, Todos Menos Você com 16,02 milhões, certamente pegando alguns novos mercados. E em quinto lugar, o filme chinês Johnny Keep Walking com 14,947 milhões. E pulando já diretamente para os números de segunda-feira na bilheteria doméstica, em primeiro lugar, o Beekeeper assume a liderança com 802 mil para um total de 33,31 milhões na bilheteria doméstica. Em segundo lugar, Meninas Malvadas fez 743 mil para um total de 51,93 milhões nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, Todos Menos Você trouxe 480 mil para um total de 65,41 milhões. Em quarto lugar, Wonka fez 425 mil para um total de 188,46 milhões. Em quinto lugar, The Boys in the Boat fez 309 mil para um total de 44,63 milhões. Em sexto lugar, Patos trouxe 308 mil para um total de 95,56 milhões. Em sétimo lugar, Aquaman 2, O Reino Perdido, fez 270 mil para um total de 114,82 milhões. Em oitavo lugar, ISS já despenca aí com 270 mil para um total de apenas 3,73 milhões. Em nono lugar, Pobres Criaturas trouxe 236 mil para um total de 21,10 milhões. Em décimo lugar, Mergulho Noturno com 202 mil e um total de 24,31 milhões na bilheteria doméstica. Alguém nos salve de janeiro, porque realmente é um período meio fraco. Provavelmente, nessa próxima semana a gente vai ter o mesmo top 10 com algumas pequenas mudanças, mas ainda estamos carecendo não de um grande lançamento de janeiro, mas na verdade de um lançamento de dezembro que tivesse sido maior. Apesar do Wonka com o Timothée Chalamet ter feito uma ótima grana, ele não foi Avatar: O Caminho da Água, ele não foi Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A gente tá carente de um grande sucesso natalino. Vamos ver como que vai ser em dezembro desse ano, quando a gente tiver Sonic, o reboot do Rei Leão, o Mufasa, tá precisando de algo nessa bilheteria, sem sombra de dúvida. O que nos traz um gancho bem proveitoso para a gente poder falar pela primeira vez sobre a bilheteria nacional, né? Muitas pessoas comentam e pedem por um período. Eu até cheguei a fazer shorts de top 10 semanais com a bilheteria brasileira, mas o resultado não valia muito a pena o tempo e a visualização. Mas como Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo veiculou bastante aqui no canal, teve bastante acesso, muitas pessoas encontraram o canal graças àquele vídeo, eu acho que é válido a gente continuar o percurso dele, falando sobre como que foi a repercussão e o resultado financeiro do filme aqui no Brasil. O Turma da Mônica Jovens Reflexo do Medo tem um orçamento estimado de 7 milhões de reais, o que é consideravelmente mais barato do que os dois filmes live action anteriores, e eu já chego neles.
ele teve uma estreia bem catastrófica, em 7º lugar na bilheteria brasileira, com um valor de 1,495 milhões de reais. É um top 10 que ainda é liderado pelo Aquaman 2, O Reino Perdido, com um valor de 4,51 milhões, e ainda pela comédia nacional Minha Irmã e Eu, com 4,02 milhões de reais. Ou seja, um péssimo resultado para a Turma da Mônica Jovem, apesar de ele ter custado só 7 milhões de reais. No Brasil, a gente também segue aquela métrica de fazer o triplo do investimento, ainda tem os valores de marketing que são meio difíceis de encontrar, mas a situação da Turma da Mônica Jovem fica ainda pior quando a gente compara com o Turma da Mônica Laços e o Lições, que foram os dois anteriores live action dessa pseudo-franquia, não dá pra dizer que esses filmes estão conectados. O Turma da Mônica Laços foi lançado em 2019 com um orçamento de 10 milhões de reais e uma estreia de 4,90 milhões para uma bilheteria total de 29,377 milhões de reais. Já o Turma da Mônica Lições, foi a sequência direta, teve um orçamento também de 10 milhões de reais e uma estreia de 2,10 milhões em 2021, para um total de 13,429 milhões. O Lições já fez consideravelmente menos do que o Laços e a gente tem alguns fatores interessantes para se analisar em contexto, como o fato de que o Lições estreou junto com o Homem-Aranha Sem Volta para Casa e aquele período praticamente entregou todas as salas para o filme do Tom Holland, e também o fato de que era aquele período da retomada, 2021, a gente ainda estava voltando a frequentar o cinema depois de tudo que aconteceu em 2020. O Turma da Mônica Laços se beneficiou muito mais da estreia deles em junho, julho, que é bem um período de férias escolares. Então, esse valor de quase 30 milhões de reais que ele fez, certamente trouxe muito ânimo para novas produções e filmes desse universo. O Reflexos do Medo, né, eu não tenho valores de como ele tá agora, na quinta-feira, quando eu tô gravando esse vídeo, mas ele já começa aí com um pé frio bem preocupante. O que, na minha opinião, né, eu tô vendo aí os comentários e reações, me parece bem merecido. Eu ainda não encontrei nenhuma pessoa que tenha gostado muito de Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo. Deixa nos comentários aí se alguém gostou, se alguém se interessou. O filme ele até termina num cliffhanger e numa cena pós-créditos que já promete aí novas aventuras e novos personagens, mas eu acho que vai ser um pouco complicado isso acontecer. O próximo filme do universo do Maurício de Souza vai ser o live action do Chico Bento, que estreia ainda esse ano aqui no Brasil. E repito o que eu falei no meu vídeo anterior, espero que seja melhor que Reflexos do Medo. E voltando agora para estreias nos Estados Unidos, a gente tem só uma grande estreia no país esse final de semana, que vai ser o suspense romântico Miller's Girl, que é lançado pela Lionsgate e estrelado pelo Martin Freeman e a Jenna Ortega. É a única grande estreia e eu quero ver se vai ter força para chegar no top 5. A gente também vai ter, nesse final de semana, o relançamento de Duna em IMAX nos Estados Unidos. E eu já aproveito, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas agora eu lembrei, acho que é válido comentar sobre isso. A Warner Bros. Vai fazer um relançamento de Tenet, do Christopher Nolan, em 23 de fevereiro. Também promovendo Duna 2, trazendo algumas prévias exclusivas, mas é muito curioso como o David Zaslav está tentando reaproximar o Nolan depois que ele saiu da Warner e fez o Oppenheimer na Universal Pictures. Eu vejo essa reestreia aí do Tenet em IMAX 70mm como uma forma de fazer um agrado e trazer o Nolan de volta para a Warner. Eu acho que o David Zaslav deve ter visto o sucesso de Oppenheimer, esse quase $1 bilhão do filme, e ter pensado, caramba, a gente precisa desse cara de volta, porque tudo que aconteceu com a saída do Nolan não teve nada a ver com a gestão do David Zaslav, né? Foi o Jason Kilar e tudo que aconteceu com aquela polêmica da HBO Max. E falando em Oppenheimer, né, mais uma ponte, agora eu posso confirmar que o Oppenheimer estreia oficialmente no Japão em 29 de março, o último grande mercado internacional a receber o filme do Nolan. E fica a pergunta, será que agora o $1 bilhão vem? Deixem aí nos comentários. Bom, mas é isso, pessoal. Essas são as principais informações de bilheteria, números e até bilheteria brasileira que eu tenho para trazer para vocês no vídeo de hoje. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam dessa situação da Mônica no Brasil. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.